E chegou a hora de você ficar muito bem informado com o Bate-Giro de Notícias. Vamos falar sobre quadrinhos, animações, filmes, tudo do Batman passa por aqui. Como gosto de dizer, o bordão deste vídeo ou deste programinha. Tem bastante coisa interessante em quadrinhos, tem alguns anúncios da New York Comic Con que eu vou trazer para vocês aqui. Confirmações de rumores, veja só. Temos também aí detalhes envolvendo séries, filmes, Pinguim, Coringa 2 aí flopando mais do que nunca, action figures, etc. Então, sem enrolação, bora lá. E como de praxe, vamos aos previews de quadrinhos que saíram lá fora. E temos aí a continuidade envolvendo o quadrinho onde o Robin, em uma realidade alternativa praticamente, acaba sobrevivendo ao ataque do Coringa. Sim, porque essa semana nós temos aí a 4ª edição de From the DC Vault, Death in the Family, Robin Lives. E vemos que na sinopse, Jason Todd e Coringa podem estar trabalhando juntos. Mais de 30 anos atrás a história foi feita quando os fãs votaram então para desviver o segundo Robin, Jason Todd. Agora DC continua a história alternativa do que teria acontecido se ele tivesse vivido. Batman será capaz de trazer o Robin de volta da beira da loucura? Ou vai perder o garoto para sempre? E, se perder o Jason, ele também se perderá? As apostas nunca foram tão altas enquanto Coringa se prepara para liberar um exército de morcegos loucos na cidade. Tudo se resume a uma bala mirada na cabeça do palhaço do crime, com milhões de vidas, e a alma e a sanidade de Jason Todd em jogo. Quadrinho com roteiro J.M. DeMatteis e desenho de Rick Leonardi. Pouco a pouco estamos vendo aí o Jason Todd então enlouquecer. E esse quadrinho realmente está sendo uma piração forte envolvendo esse menino prodígio aí e sua continuidade de uma realidade alternativa. Mas tem sido interessante esse exercício, essa possibilidade de a gente ver então esse mundo onde o Jason acabou sobrevivendo. E enfim, né, vamos ver quem vai ficar loucaço até o final. Batman, Jason Todd e Coringa já tá louco, né? Então esse não conta. E lembrando que nesse mês de outubro, novas fases dos quadrinhos da DC estão começando, incluindo Detective Comics, que terá então aí a nova dupla à frente do título, Tom Taylor e Michael Hanin, trazendo um novo arco de histórias. A Detective Comics 1090, que traz essa nova fase, tem como sinopse o seguinte: há muito tempo, os assassinatos de Thomas e Martha Wayne mudaram Gotham para sempre, mas há algo que você nunca soube sobre a origem trágica do Cavaleiro das Trevas, que está à espreita para atacar Batman desde aquela noite fatídica no Beco do Crime. E agora, todos esses anos depois, esse fantasma do passado de Gotham começa a se revelar. Então vamos ver como Tom Taylor vai lidar então aí com o Batman, tendo visto que ele fez uma fase muito elogiada quase noturna e que se encerrou recentemente. Agora é hora de tratar então do nosso querido Bruce Wayne com esse passado. Vamos mexer no passado do Batman como sempre trazendo aí uma coisa diferente, algo que esteve lá, não sei o que. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu gosto dos desenhos do Michael Hanin, eu acho que a arte dele é bem bonita, então por isso que eu estou empolgado por esse trabalho também. E as solicitações de quadrinhos da DC para janeiro de 2025 foram reveladas, e tivemos aí informações sobre Absolute Batman número 4, e temos novidades importantes. Essa 4ª edição não terá o Nick Dragotta fazendo os desenhos, mas sim o Gabriel Walta, e ela basicamente mostrará a origem do Batman absoluto. Na sinopse, Scott Snyder se junta a Gabriel Walta para a origem secreta do Absolute Batman. O personagem se estabeleceu com uma força extremamente grande a ser considerada, mas como ele chegou a esse ponto, como ele se esforçou e como os eventos trágicos de sua infância e os conselhos de seu pai moldaram o homem que ele se tornou, literalmente. O artista convidado Gabriel Walta se junta a esta edição essencial de origem do Absolute Batman para explorar o passado de Bruce Wayne e seu futuro inevitável para se tornar o maior. Não perca essa edição crucial. O Scott Snyder chegou a destacar na New York Comic Con que a troca do desenhista para essa edição especificamente é para dar mais tempo para o próprio Nick Dragotta fazer as próximas edições do Absolute Batman. Além disso, foram reveladas novas capas variantes que não falta aí dentro das redes sociais, como por exemplo a capa variante do Dan Panuzian, da edição número 2 de Absolute Batman, fazendo uma homenagem aí a Cavaleiro das Trevas, e ao mesmo tempo nós temos a capa do James Harring, que mostra o Batman gigantesco. A galera já está comparando ele ao incrível Hulk, e a comparação é bem válida, porque realmente o Batman está enorme. É uma capa que chamou bastante a atenção do público. Achei diferente, enfim, né, esse Batman realmente é gigante. Mas achei interessante também o fato de a gente ter essa 4ª edição para falar sobre a origem do personagem. Na primeira edição ali do Absolute Batman você já teve uma palhinha de origem dele, mas não tudo, isso que é o importante. Então vamos ver como é que é a continuidade do que envolve a origem desse homem morcego, como é que se deu o fato dele se tornar realmente o Batman. Esse vai ser o ponto importante. E se nós estamos falando de um título bem popular do Batman, que é essa nova versão do Homem Morcego, na revista mensal do personagem da Terra Zero, as coisas vão esquentar, porque rumores foram confirmados na New York Comic Con. Sim, meus amigos, Batman Silêncio 2 foi confirmado. Jim Lee e Jeff Loeb estão retornando para fazer uma
sequência de Batman Silêncio, que vai começar a partir de março de 2025 em Batman número 158. O Jim Lee e a DC Comics chegaram a revelar nas redes sociais, bem como no evento, algumas imagens, alguns rascunhos do desenho, mostrando algumas pequenas pistas do que nós veremos envolvendo então essa continuação. Não temos confirmação por enquanto de sinopse, nada do tipo, mas com certeza mais pra frente as coisas serão reveladas. Outro detalhe importante é que a gente não sabe se eventualmente isso vai substituir a fase do Chip Zdarsky, porque não ficou claro se eventualmente eles realmente vão fazer uma história de 24 páginas ou se vai ser uma história backup ao título principal do Homem-Morcego lá na fase do Zdarsky. Pelo menos é o que foi apontado, por exemplo, pelo site AIPT, onde não houve uma informação concreta do que vai acontecer. Nós teremos uma pequena prévia de Silêncio 2 na revista Justice League Unlimited, número 1, em 27 de novembro. Então eu digo pra vocês, calma torcedores, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Chip Zdarsky acabou sua fase, vai continuar, teremos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na revista mensal, Rush 2 e tudo que o Zdarsky vai escrever, então a gente vai descobrir futuramente o que vai rolar. Lembrando que o Jim Lee, ele tem as suas ocupações como o chefe lá, então, criativo da DC Comics. Então quem sabe você pensar que ele vai fazer algo complementar na revista mensal do Batman parece até que um tanto lógico, né? Tendo em vista que realmente ele não tem ali talvez um tempo grande para fazer muita coisa. Ou pode ser que a gente tenha um arco fechado de 12 partes, tal qual foi o primeiro Silêncio, e os Zdarsky volta depois. Enfim, a gente vai descobrir aí. Mas no final das contas, as informações ainda estão um pouco nebulosas de como vai acontecer então essa sequência. Mais para frente as informações se concretizarão. No site da DC Comics já estavam sendo vendidas camisetas então com o desenho do Jim Lee para Batman Rush 2, onde nós vimos o logo então do arco de histórias, onde você vê ali o U de Rush sendo substituído pelo 2. Enfim, Batman Silêncio 2 é uma jogada de marketing forte, tendo em vista que foi realmente uma saga, um arco de histórias extremamente celebrado nos anos 2000, né? Inclusive dando uma apagada em tudo que era bom ao redor ali dos anos 2000. Já destaquei um vídeo próprio para vocês aqui que eu não sou muito fã de Batman Silêncio, porque eu acho que o texto do Jeff Loeb é bem medíocre, mas eu gosto dos desenhos de Lee. Entretanto, eu reconheço que a força do marketing dessa história, né, o lado comercial dessa história é poderosíssimo. E de novo, você tem o Absolute Batman ganhando aí cada vez mais o público. Você colocar o Jim Lee e o Jeff Loeb voltando, mesmo que seja, quem sabe, aí, só em parte da revista mensal do Homem-Morcego, chama atenção também para esse título. Então você tem ali duas potências comerciais nas revistas do Batman. Talvez essa seja a estratégia. Vamos ver como é que vai ficar mais para frente aí todo esse destaque aí de Batman Silêncio 2, mas com certeza em 2025 isso vai chamar muita atenção para o título mensal do Batman. Se vai ser bom ou não a gente não sabe. Muitas pessoas nas redes sociais lá do canal Caverna do Morcego, entre em todas elas, @Caverna do Morcego, destacaram que a gente já não tem Batman Silêncio 2, que seria o coração do silêncio, e sim, muitas histórias que vieram depois e focando no silêncio são, de certa maneira, continuações de Batman Silêncio de 2003. Mas eu acredito que o Jeff Loeb e o Jim Lee vão trazer uma coisa mais direta que foi estabelecida nessa história lá então do passado. A gente vai ver. De qualquer maneira, eu acredito que também todo esse trabalho aí vai vir mais pro lado comercial mesmo. Eu não espero nada forte na questão criativa, vou ser bem honesto com vocês. Mas tudo bem, né? Hoje em dia, os quadrinhos super-heróis aí às vezes precisam de um boost comercial para ter relevância com o público, convenhamos, né? O que a gente espera é que tenha então esse boost comercial, mas que venha coisas boas também, que a gente possa ler coisas boas também. Então, enfim, veremos, mas se inscreva no canal aqui porque qualquer tipo de informação que vier posteriormente sobre Batman Silêncio 2 você vai saber aqui em primeira mão. E outro anúncio importante na New York Comic Con de 2024 foi a volta do selo DC Vertigo. Sim, a Vertigo está voltando. Mas e aí, como é que fica o DC Black Label, que era o selo adulto que substituiu a DC Vertigo? Pois é, esses dois selos vão coexistir. O editor do selo DC Black Label e do novo selo DC Vertigo, que é o Chris Conroy, explicou que o selo DC Black Label vai continuar abordando histórias adultas dos super-heróis, ou, nas palavras dele, histórias quentes. O objetivo do selo Vertigo é colocar a DC de volta no negócio focado no investimento de propriedades dos criadores de uma forma muito mais abrangente. Então continuaremos vendo os quadrinhos adultos da DC coexistindo de maneiras diferentes. Também quando fez essa postagem nas redes sociais, lá muitas pessoas, primeiro, reclamaram bastante do DC Black Label, que é só um selo para quadrinhos do Batman genéricos, e eu acho que também falar dessa maneira é um tanto quanto
estranho, porque você tem boas histórias ali do Batman, você pode gostar ou não do personagem, né? Mas de qualquer maneira, você teve histórias bacanas como Harleen, teve também histórias como Coringa e Arlequina, Alvo Humano e assim por diante. É claro que a DC poderia melhorar um pouquinho esse lado de fazer mais quadrinhos envolvendo outros personagens do universo DC. Mas quem sabe com a chegada do selo DC Vertigo, eles possam dar uma chacoalhada no selo DC Black Label para melhorar isso. Então, um ponto importante, né? Mas é aquilo, né? O público é 880. O público ou gosta de falar muito bem de uma coisa ou gosta de reclamar fortemente, né? Nunca existe o equilíbrio. Faz parte. Aí outro questionamento que rolou é o fato que, você já tem outras editoras fazendo essa parte autoral, né? Trabalhando com os criadores nesse aspecto, como por exemplo a Image. Por que a DC vai querer fazer isso? Mas acredito que seja um ponto importante para você trazer a concorrência também. A DC está devendo bastante fomentar este lado dentro da empresa, até para reviver um pouco o que foi a Vertigo no passado, onde você tinha um celeiro de grandes ideias ali, bons trabalhos sendo feitos nos quadrinhos. E aqui então você adicionando esse fator que vai trabalhar diretamente com os criadores, tentando fazer algo próximo com eles, não só tentando, esperamos, né, mas fazendo diretamente, acaba sendo importante também para você fomentar muito mais quadrinhos que no futuro podem se tornar clássicos. No final das contas, vamos ficar na torcida então para que esse novo selo DC Vertigo funcione, que realmente seja aquilo que eles estão prometendo. O primeiro título aí que vai ser renomeado de DC Black Label para DC Vertigo é A Bela Casa do Lago, do James Tynion IV. Ele tem feito um trabalho bem legal com a DC nesse aspecto. Então, é uma boa maneira de você chamar outros artistas ou resgatar artistas para trabalhar com a DC Comics. Outro anúncio importante aí da DC foi o fato que ela fechou a parceria com a Global Comics, que é uma espécie de Netflix dos quadrinhos. A DC se junta a Image Comics, Dark Horse, Boom Studios e outras editoras com essa parceria. Serão mais de 400 quadrinhos da DC no catálogo, e o foco será a publicação de quadrinhos antigos com essa parceria, onde veremos então o Batman Tom King, por exemplo, a Mulher Gata de Joelle Jones, a Patrulha Destino do Grant Morrison, os quadrinhos recentes do James Tynion IV envolvendo Coringa, o Swift Tooth do Jeff Lemire. É outra maneira então da DC promover muito mais dos seus quadrinhos em plataformas distintas. A DC tem buscado bastante essas parcerias com outras plataformas para desenvolver quadrinhos ou para divulgar os seus quadrinhos. Você teve, por exemplo, o Webtoon recentemente com o Batman e com outras propostas. Isso é bacana, isso chama bastante atenção dos seus personagens para um público mais abrangente. E agora então com essa parceria aí, acaba também abrangendo muito mais pessoas a conhecerem os seus trabalhos. Então interessante essa proposta, vamos ver se ela vai vingar. A DC tem sua própria plataforma de quadrinhos que é o DC Unlimited, que a intenção no passado era expandir essa plataforma para outros países, mas isso não foi para frente. O próprio Brasil estava na jogada aí, sendo prometido que teríamos a vinda desse trabalho. Não sei se talvez aí contratualmente acabou dando uma emperrada, porque você tem outras empresas aqui publicando os quadrinhos da DC, como por exemplo a Panini Comics. Como é que fica toda essa questão, a questão de tradução, o editorial? Talvez isso tenha complicado um pouco a vinda dessa plataforma para o Brasil, por exemplo. Isso aqui é uma conjectura da minha parte, não é nenhuma afirmação. Então, talvez eles não conseguiram expandir dessa maneira, estão achando outras plataformas para fazer uma espécie de expansão. Mas de qualquer maneira, fica a informação aí. É uma boa proposta. E falando sobre animações do Batman, na sexta-feira eu publiquei um vídeo aqui falando sobre Batman Azteca, trazendo alguns detalhes importantes. E nós tivemos a divulgação aí durante, então, esses dias, da continuação de Batman Ninja versus a Liga Yakuza. E como de praxe já no trailer, tal qual foi o primeiro filme, veremos aí então que a continuação vai abranger o lado um pouco mais louco envolvendo as histórias do Batman, porque você já começa indo com uma chuva de membros da Yakuza para o Batman enfrentar. E posteriormente você vê a apresentação aí dos personagens da Liga da Justiça, bem como alguns membros da Yakuza planejando contra o Batman. Uma das personagens que teve mais destaque da DC foi a própria Mulher Maravilha interagindo então com o universo do morcego. Não temos uma data oficial do lançamento desse trabalho, mas de qualquer maneira ele vai chegar em 2025. Nós teremos 2 filmes animados do Batman assim, em 2025 que não são produzidos por americanos, mas sim nós temos o Batman Azteca, que é produzido pela América Latina. Inclusive fiquei sabendo que nós temos ali uma produtora brasileira trabalhando em Batman Azteca, coproduzindo também. Uma informação bacana que eu fiquei sabendo essa semana, quem sabe mais para frente eu tenho maiores detalhes para poder divulgar para vocês. E ao mesmo tempo nós temos Batman Ninja, que é produzido então pelo Japão. Ou seja, o Batman sendo abordado de outras maneiras por outros países. Isso é muito legal, né? Mas o Batman Ninja eu achei interessante a proposta aí, né? Esse Batman Ninja tem que ser maluco mesmo. Se é pra ser fantasioso, que seja um negócio bem pirado. Vamos ver como é que vai ser essa chuva de Yakuza, o Batman e a Batfamília lidando com tudo isso. Estou empolgado para ver essa animação.
inclusive o estilo da animação, que pra mim é o fator mais determinante para ficar empolgado com esse trabalho. Eu gosto muito da animação, o estilo da animação do primeiro trabalho. O segundo trabalho acredito que vai ser no mesmo aspecto. E no dia 15 de outubro foi divulgado também um novo jogo, que é DC Heroes United. Ele é um jogo para dispositivos móveis que estreará no fim deste ano. Ele apresenta um enredo totalmente novo com decisões semanais que o público tomará para impactar o futuro do Batman, Superman, Mulher Maravilha e muitos outros. A história coloca a Liga da Justiça no ano zero, o que significa que os fãs terão a oportunidade de sacudir a equipe desde o início de sua história. Como a Liga da Justiça se forma, os relacionamentos entre os personagens e, em alguns casos, quem sobrevive. Tudo vai depender do público. Esse título envolvente integra jogos e narrativa interativa de maneira nunca antes vistas no entretenimento. E vamos falar sobre colecionáveis, porque a McFarlane Toys revelou várias novidades interessantes aí oficialmente, e ao mesmo tempo nós temos aí outras empresas lançando colecionáveis também. Vamos começar então com a SH Figuarts, que lançará uma nova versão de The Batman. Essa versão atualizada, que está sendo chamada de The Batman The World's Greatest Detective Version, estará disponível exclusivamente através das lojas Tamashii Nations Store, em Nova York e Tóquio. A figura apresenta uma capa toda de tecido com arame, peças de peito intercambiáveis, 5 conjuntos de mão intercambiáveis, uma grapple gun e um batarangue. Além do mais, a McFarlane Toys anunciou várias novidades interessantes. Vamos começar com ela soltando um teaser do Batmóvel do Batman do futuro. A empresa do Todinho tem lançado bastante Batmóveis aí. Essa peça já está disponível tanto no Walmart quanto na McFarlane Toys, e ficou realmente bem elegante esse Batmóvel. É um belo Batmóvel, eu gosto bastante da animação. Também foram divulgados aí uma nova wave de Batman Animated Series, das novas aventuras, onde nós teremos então o lançamento do Rastejante, do Vagalume e da armadura do Batman anti-fogo, que ele usa então no episódio que ele enfrenta o Vagalume. E também foram divulgadas novas action figures envolvendo o filme Batman vs Superman. Foi divulgado a Mulher Maravilha, ao mesmo tempo o Nightmare Batman, também o Batman com a armadura e um pack de 2 action figures com Batman vs o Apocalipse. Ou seja, para quem gosta de Batman vs Superman, gosta do Zack Snyder, olha aí, várias figuras para você dar uma olhadinha aí e colocar na sua coleção. Eu gostei do Batman do futuro, hein? Esse automóvel dele, o Batmóvel dele é muito bacana. E antes de continuar fazendo aquele jabazinho de sempre, se você gosta do Projeto Caverna no Morcego, você pode ajudar através dos links comissionados que estão na descrição. Tem loja da Amazon, loja da Panini, Magazine Luiza, Mundos Infinitos, Comics and Signature, vários locais aí para você fazer suas compras e ajudar o canal. Você pode participar também dos grupos de descontos do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, onde todo dia eu divulgo um descontinho para vocês. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet, qualquer tipo de produto, use dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, como eu sempre destaco, você não paga nada mais usando estes links. E já que nós citamos aqui Batman vs Superman, que é do Zack Snyder, o Zack Snyder ele tem feito um papel editorial de várias matérias envolvendo super-heróis publicados pelo site Inverse. Na maioria dos casos ele tem feito papel editorial mesmo, com outras pessoas escrevendo. Você tem toda uma matéria falando então sobre os problemas envolvendo relacionamentos amorosos do Batman, se é que você me entende, onde nós tivemos a Liv Scott escrevendo esse texto, que é basicamente um panorama de tudo que é a vida sexual do Homem-Morcego, desde o começo da sua criação até hoje em dia, com vários tipos de coisas que foram sendo feitas ali com o personagem. Mas uma matéria que chamou bastante atenção foi o fato, então, do Zack Snyder fazer uma entrevista com o Frank Miller, que praticamente o Frank Miller é o grande quadrinista pro Zack Snyder. Tudo que o Zack Snyder faz aí de adaptações de quadrinhos, ele usa muito dos trabalhos do Miller. Ele fez 300, o Batman vs Superman tem muito do Cavaleiro das Trevas e assim por diante. E algumas coisas chamaram atenção dentro dessa entrevista. Você tem vários momentos interessantes os dois conversando, falando sobre o que é a criação do super-herói, o que representa o super-herói, e aí você tem também algumas coisas importantes vendo o próprio Batman. Dentro dessa entrevista do Zack com o Frank Miller, eles falam sobre a representação do Batman, ao mesmo tempo sobre a representação do Superman, inclusive destacando que o Batman seria um personagem muito mais feliz que o Superman, veja só, e ao mesmo tempo eles falam sobre o que é o Batman, como por exemplo o fato do Frank Miller usar muito o seu Batman para ser uma antítese do que era o Batman de 66. Na entrevista, inclusive, tanto o Miller quanto o Zack Snyder chegam a destacar que o Batman de 66 seria uma representação tanto quanto idiota, uma piada que envolve o Homem-Morcego, ao mesmo tempo que o Frank Miller destaca que o Batman ele pode usar armas de fogo, por exemplo, como um instrumento, mas o Frank é bem direto ressaltando ali que o Batman não pode matar de jeito nenhum. Isso remete a uma polêmica que existe no quadrinho do Batman do Cavaleiro das Trevas, feito pelo Frank Miller aí, onde nós temos aquele momento que o Homem-Morcego usa uma arma de fogo ali de um dos mutantes para atirar no mutante e salvar uma criança. Muitas pessoas ressaltam que o Batman ele acabou ceifando o mutante,
e outras pessoas destacam que não, o Batman não ceifou o mutante. Você tem até algumas matérias do passado que destacam que o Batman do Frank Miller não mata. O próprio Miller diz que o Homem-Morcego não está matando ninguém nesse quadrinho do Cavaleiro das Trevas, mas algumas pessoas destacavam que não, isso aí é uma suposição, uma subjetividade, na verdade o Miller está destacando que o Batman sim pode matar. Mas agora fica bem mais esclarecido aqui que o Frank Miller está ressaltando que não, o Batman não pode matar, inclusive referenciando a sua própria obra. Então esse é um ponto muito importante. Essa discussão do Batman matar ou não matar é uma coisa que vira e mexe e volta, inclusive o próprio Zack Snyder é bem favorável ao Batman ultrapassar sua linha moral. Ele até aqui nessa entrevista destaca muito aquilo que ele falou no passado sobre o fato de que você tem que colocar o Batman na situação, que realmente você pode discutir isso. E até o Frank Miller apoia o Zack Snyder ter essa ideia e colocar o Batman nessa posição. Mas o Frank Miller fala, olha, o Batman não pode matar. Não pode matar. Ele pode usar uma arma como instrumento, mas ele não pode matar. Ou seja, muitas discussões interessantes. Fica o convite para você dar uma olhadinha na matéria. Ela ficou boa, essa entrevista do Zack Snyder com o Frank Miller. Você pode concordar ou não com a posição tanto do Miller quanto do Zack Snyder. Inclusive falando sobre o Batman 66, né, que é uma piada e etc. O Frank Miller não é de hoje que ele não gosta de Batman 66, tá? Se você eventualmente ficou surpreso com isso, ele já tinha colocado em entrevistas anteriores, em prefácios anteriores e assim por diante, que ele não gosta muito dessa visão do Homem-Morcego. Essa é uma visão que muita gente dos anos 80 e 90 tinha, pessoal, não tem como tirar. Só a partir de 2010, mais ou menos, anos 2000, que você começou a ver as pessoas tendo ideias diferentes. Mas nos anos 80 e 90, Batman 66 era uma série abominada por muitas pessoas, algo risível envolvendo o Homem-Morcego. Algumas pessoas pensam isso até hoje em dia, mas tem muita gente que foi mudando sua visão com o passar do tempo, isso é importante. Mas, dá uma olhadinha aí nessa entrevista, ela ficou bem interessante. E o James Gunn foi nas redes sociais confirmar de novo uma coisa que é muito importante aí, que, pô, sempre aparece um humor chato envolvendo o Batman, DCU e The Batman. Sim, porque em resposta no Threads, o James Gunn reafirmou que The Batman é da DC Studios, mas não do DCU. Ele acabou destacando isso de uma resposta que alguém perguntou se eventualmente o Matt Reeves destacava e informava tudo que estava sendo feito com o seu Batman pro James Gunn. E como o Gunn falou que esse Batman é da DC Studios, é preciso que o Matt Reeves realmente informe tudo o que está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, então, o James Gunn novamente reafirmou que sim, The Batman está apartado, não faz parte do DCU. Recentemente rolou uma matéria opinativa do Jeff Snyder falando sobre o fato que The Batman tem a chance de fazer parte do DCU, porque na cabeça desse insider entendia que seria a melhor maneira. Mas aqui o James Gunn está reafirmando que não, isso não vai acontecer. Honestamente, eu vou dizer para vocês que não vai ser a última vez que nós veremos esse rumor rolando. Muitas pessoas vão colocar isso aí dentro das redes sociais, destacando que sim, tem a possibilidade de Batman fazer parte do DCU. Então essa novela nunca vai terminar até o momento que nós tivermos escalado o Batman do DCU. Então espere por mais novidades envolvendo essa novela toda aí. Mas, no final das contas, oficialmente, The Batman está fora do DCU. Certo? Falando sobre The Batman, Pinguim tem feito bastante sucesso, meus amigos. Sim, a série tem caído muito bem no gosto do público. Inclusive, o quarto episódio, que é o Centene, um dos melhores episódios até então, pelo menos do que a gente assistiu até agora, acabou atingindo uma das notas mais altas do IMDb. Além disso, de acordo com o Samba TV, Pinguim dominou pela quarta semana consecutiva o top 10 de programas exibidos em streaming. A própria Warner divulgou que o quarto episódio da série atraiu 1,7 milhão de espectadores em várias plataformas dos Estados Unidos, e é um pequeno aumento em relação ao segundo episódio, quando então nós tivemos 1,6 milhões de pessoas sintonizando na série, o que já marca então um aumento de 17% em relação à estreia da série. O primeiro episódio contabiliza já mais de 13 milhões de espectadores. Também foram divulgadas novas imagens do quinto episódio, que vai estrear então no domingão à noite a partir das 22 horas, tanto na Max quanto na HBO. Realmente a série está fazendo muito, mas muito sucesso. É impressionante tudo isso, né? Então vamos conferir o novo episódio no final do domingo para ver o que acontece. E Coringa 2 continua na sua jornada do flop, cada vez mais se afundando aí, e as novidades, como sempre, não são muito boas. Isso porque o filme foi retirado de cartaz de mais de 1.200 cinemas dos Estados Unidos em seu terceiro final de semana, por conta da baixa demanda e inúmeras sessões vazias. Por enquanto, a bilheteria doméstica do filme é de 54 milhões de dólares. Mas ao que parece, esse número não deve crescer muito e por isso, então, cada vez mais os exibidores estão tirando o filme de suas salas do cinema. A vida não está fácil para o filme Todd Phillips. Realmente, aquele Dzinho lá no Cinema Score já dava todo o foreshadow, né, todo o prenúncio do que iria acontecer. Realmente, o filme tem sido um fracasso
retumbante, mais que o filme do Flash, por exemplo, que a galera leva como padrão aí de filmes fracassados da DC recentemente. Hein? Lembrando que o filme chega até o final do mês nos VODs, nos aluguéis digitais aí da internet. Daqui a pouco deve estar chegando na Max também, para ganhar algum dinheiro de alguma forma aí, né? E esse realmente vai ser aquele filme que vai virar um estudo de caso, né? Do que não fazer em todos os sentidos possíveis. Vários estudos de casos de fracasso recentes, né? Mas enfim, de qualquer maneira, se você não assistiu e quiser assistir, calma que daqui a pouco deve estar chegando aí na sua casa esse filme de alguma forma. E os quadrinhos que vão chegar essa semana na América do Norte são os seguintes: Detective Comics 1090, com roteiro de Tom Taylor e desenhos de Mikel Renin. Nightwing número 119, com roteiro de Dan Watters e desenhos de Dexter Soy. Harley Quinn número 44, com roteiro de Elliot Callan e desenhos de Mindy Lee. Batman The Brave and the Bold número 18, com roteiro de Christian Ward e desenhos de Patrick Reynolds. From the DC Vault, Death in the Family, Robin Leaves número 4, com roteiro de J.M. DeMatteis e desenhos de Rick Leonardi. Esse foi mais um bate-giro de notícias da semana, muitas informações rolando aqui como sempre. Todo dia tem vídeo aqui no canal, hein? 2 videozinhos para deixar você muito bem informado com notícias, resenhas. Tem resenha do Pinguim também, a série toda segunda-feira, fica a dica para você acompanhar aqui e trazer suas considerações também. Mas como tem um monte de vídeo aqui no canal, vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Já que eu falei sobre o Batman Azteca, destaquei em um vídeo ali as notícias envolvendo o primeiro dia da DC, na New York Comic Con. Veja lá os detalhes. E também comentei recentemente o Absolute Batmóvel, sim, foi anunciado, o pessoal falou um monte desse Batmóvel. Curtiram ou não curtiram? Não é um carro, obviamente, um automóvel, é uma escavadeira, é uma parada bizarra. Mas ainda assim, é um Batmóvel que chamou muita atenção. Veja lá as minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar com este projeto. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse vou ficando por aqui.